Agora, vamos falar aqui, a gente está vendo aqui no nosso painel, sobre uma questão que sempre preocupa as pessoas, especialmente as mais tímidas. Eu até gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso depois. Para quem quer um novo emprego, melhorar o seu emprego, ou para quem precisa trocar de emprego ou encontrar um novo emprego, como fazer da comunicação uma ferramenta a favor? Pois é, às vezes a pessoa tem até muito conhecimento, tem muito preparo, mas na hora da entrevista, na hora de falar com aquele que vai fazer uma avaliação do seu potencial, porque normalmente não se avalia somente aquilo que a pessoa fez. Por exemplo, quando vocês contratam um jornalista que acabou de se formar, ele não tem uma história para contar, mas ele tem um potencial que provavelmente será bem aproveitado. E nessa entrevista é isso que precisa ser transmitido. Geralmente o jovem que não tem ainda uma história para contar, mas ele precisa mostrar esse potencial que tem. Então é a vontade de aprender, a vontade de se desenvolver, a vontade de se especializar numa determinada função. E a partir daí, se ele falar de uma forma natural, passando sinceridade e falar com envolvimento, com disposição, já é meio caminho andado para acertar. Agora, quem já tem uma história para contar, é preciso saber contá-la, né? Precisa saber contar e contar a história que interessa ao avaliador. Por exemplo, se alguém vai dar um curso de oratória, não adianta nada se ele foi campeão de kart, se ele foi campeão de cúspide à distância, isso para o avaliador não vai interessar nada. Então é preciso selecionar aquela experiência que seja importante para a função que ele vai desenvolver. É evidente que ele pode falar de uma maneira um pouco mais ampla, mas dar preferência a essas informações, porque é isso que vai ser avaliado. Agora, Polito, existe alguma regra comum que se aplica a você sendo funcionário, empregador ou fornecedor? Funcionário, empregador ou fornecedor. Bom, o fornecedor ele precisa sempre dar muita segurança a quem vai comprar o seu produto. E ele precisa sempre procurar, de uma certa forma, surpreender a todo instante aquele que está comprando. Então, se alguém espera uma determinada qualidade, ele precisa ir um pouquinho além. Se espera um prazo de entrega com uma determinada data, se ele puder fazer isso antes, ele vai conseguir impressionar. Lá na minha escola eu tenho comentado o seguinte com os meus professores: quando chega no final do curso, nós precisamos encantar os nossos alunos, porque eles serão os maiores propagandistas. E eu falo no meu último livro, O que a Vida Me Ensinou, que o empresário, até por egoísmo, ele tinha que trabalhar bem. Porque se ele trabalhar bem, se ele trabalhar com competência, se ele fornecer aquilo que ele está produzindo com qualidade, ele vai ter mais clientes e gratuitamente, ele não precisa nem fazer propaganda para isso. Então o fornecedor se atém a isso. Com relação ao subordinado, normalmente aquele que apresenta um projeto, por exemplo, e quanto mais importante o projeto, mais importantes são as pessoas que vão avaliar esse projeto, e quanto mais importantes são essas pessoas que avaliam o projeto, mais ocupadas são, e quanto mais ocupadas elas são, mais elas querem objetividade. Portanto, a regra tem que ser essa, objetividade. Não adianta ele querer contar a história inteira, como ele fez o projeto, como nasceu, o outro não está interessado nisso. Então, o que ele tem que fazer? Esse projeto vai custar tanto, vai nos proporcionar tal receita, tanto de rentabilidade, o prazo de implantação é esse. Provavelmente, qual a pergunta que o grande chefe vai fazer? Mas como foi que você chegou a esses números? Pronto, aí ele tem toda a condição de contar aquilo que fez. Então, não é deixar de dizer aquilo que fez, mas sim usar uma estratégia eficiente. Por parte do empregador, ele precisa sempre mostrar ao subordinado, porque hoje mudou muito, não é? Principalmente com a geração Y, se ele não estiver contente, ele vai embora, ele vira as costas e vai procurar outra casa para trabalhar. Então é preciso sempre mostrar a ele possibilidade de crescimento, possibilidade de aperfeiçoamento com o seu trabalho, de aprendizado e também uma remuneração. Mas os estudos mostram que as pessoas, às vezes, ficam até mais por causa dessa possibilidade de crescimento do que propriamente pela remuneração que possam receber. Gostaria que você desse uma dica para as pessoas que são mais tímidas, porque você comentou aqui há pouco sobre a visão errônea que as pessoas tinham de que quem fala é quem quer aparecer, né, essas pessoas metidas, mas não, isso é uma necessidade hoje em dia. Como o nosso internauta que é um pouco mais tímido pode se autoajudar? Bom, timidez não é um problema. Timidez é problema quando nós somos dominados pela timidez.
Todos nós somos tímidos de alguma maneira, dependendo do ambiente onde nós estamos, um ambiente desconhecido, um ambiente com pessoas muito importantes, nós nos intimidamos. Agora, isso não pode prejudicar o nosso desempenho. E vou dizer mais, eu prefiro uma pessoa um pouquinho mais tímida do que uma pessoa que seja assim muito confiante. Porque aquela que é confiante demais, ela está a um passo do precipício, porque ela não se prepara de forma conveniente, ela não respeita o ouvinte que ela vai enfrentar, ela não analisa e acaba falando aquilo que vem na cabeça, e a chance de errar é muito grande. Portanto, um pouquinho de timidez não faz mal a ninguém, pelo contrário, é um seguro que nós temos para nos proteger de gafes que poderíamos cometer. Então, se você é tímido, não se preocupe, você está muito bem acompanhado e aproveite essa timidez para que ela possa ser positiva na sua carreira também. Polito, e a tecnologia, por mais moderna que for, o que essa tecnologia não consegue substituir numa boa comunicação? Eu tenho assistido apresentações onde as pessoas fazem dos visuais um verdadeiro carnaval. Muitas cores, muito som, raio passando por aqui, raio passando por ali, ótimo. Aí termina a apresentação, você pergunta, e aí como é que foi? Ah, foi maravilhoso, tinha assim uma exposição extraordinária. Eles falam, mas o que ele falou? Na verdade, o que ele falou, então ficou aí prejudicada a mensagem em benefício de uma exposição, como você diz, pirotécnica, né? Então é preciso fazer com que aquele que fala seja sempre a pessoa mais importante. Um recurso visual, ele deve servir para destacar informação importante, facilitar o acompanhamento do raciocínio e permitir que as pessoas se lembrem de mais informações por um tempo mais prolongado. Quando isso acontece, está justificado. Agora, fazer uma projeção de um visual para dizer bom dia, até logo, olá, monta uma parafernália toda absolutamente por nada. Às vezes, um flip chart, um quadro branco, passa a ser muito mais interativo do que a projeção. Tá certo. Eu gostaria de terminar aqui o nosso bate-papo super legal com o Polito, pedindo para ele abordar uma questão que é muito presente na nossa atividade como jornalista, mas eu acredito que permeia aí as atividades de todo mundo. Como se portar e como se sair bem diante de um interlocutor monossilábico? Bom, esse deve ser o grande drama do jornalista. Eu tenho visto, e podemos citar, porque isso não é novidade para ninguém, coitado do jornalista que entrevista, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo, porque é uma pena maravilhosa você ler o texto do Veríssimo. Eu que sempre gostei muito do Érico Veríssimo, e por aí já começa a descobrir a idade, né? Mas o Érico foi bom e continua sendo bom, extraordinário. Talvez escreva até melhor que o pai, mas você vê aquele texto perfeito, pronto e acabado, e quando você ouve uma entrevista com ele, não consegue construir duas frases. E aí o jornalista sofre muito com isso. Nós temos perguntas abertas e temos perguntas fechadas. A pergunta fechada é muito útil quando você quer respostas objetivas. Por exemplo, quem? A Regina. Quando? No final do ano. Onde? Em Araraquara. Então são respostas objetivas que servem para você redirecionar a conversa. São ótimas as perguntas fechadas. Agora, quando você quer que a pessoa fale um pouco mais, raciocine um pouco mais, elabore um pouco mais, se você quiser conhecer o estilo da pessoa, ou ter uma resposta mais abrangente, aí as perguntas abertas. Por exemplo, por quê? De que maneira? Como assim? Isso obriga a pessoa a dar uma resposta mais ampla. E mais um detalhe, para que a pessoa se sinta motivada a falar um pouquinho mais, fugir um pouquinho daquilo que foi preparado e fazer perguntas em cima da própria resposta. Então a pessoa dá uma resposta, você aproveita um pedaço daquela resposta, faz uma pergunta em cima daquela outra pergunta você vai fazendo outra, e o outro que está ali na frente, que geralmente fala pouco, ele se sente mais entusiasmado e fala um pouquinho mais. Aí precisa cortar. E isso vale para qualquer instância também de relacionamento, né? Eu volto a insistir. Vale para qualquer instância de relacionamento. Portanto, fazer perguntas e saber ouvir bem, isso é fundamental. Então, ouvir bem para que você possa entender o que o outro está falando e fazer uma pergunta em cima daquela, exatamente o que você fez comigo agora. Então, isso é fundamental. Você faz a pergunta em cima. São saber ouvir bem e saber perguntar bem. São duas qualidades que o jornalista precisa ter. Reinaldo Polito, um prazer receber você aqui no Araraquara.com.
E para você, nosso internauta, a gente deseja um ótimo 2011 e que você aproveite essas dicas do Polito para conseguir aí, então, alcançar suas metas que dependem da comunicação. Você pode também ler as colunas do Reinaldo Polito sempre aos domingos na tribuna impressa no caderno Tô Ligado. Até 2011. Tchau.